Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando a segunda parte do Brasileirão de 90, né? A gente contou a primeira parte do Corinthians, né? O título do Corinthians, como que foi, tudo. E agora é hora da gente falar das curiosidades, né? Que é a surpresa, a decepção, enfim. E vamos lá. A surpresa daquele campeonato, né? Foram dois, né? Eu vou colocar dois. Eu coloquei Bahia e Bragantino. Sim, o Bragantino era o primeiro ano, né, de Brasileirão deles, né, e o Bragantino não fez feio, né, mas antes eu vou falar do Bahia, né, o Bahia, o tricolor de aço, né, ganhou o Brasileirão de 88, como todos sabem, em 90 o Bahia ficou perto, né, de repetir a dose, né, porque o time tinha quase a mesma base, né, e o Bahia trouxe reforços para aquele campeonato e tal, e o Charles vivia o melhor momento dele, né, tava fazendo gol também, tanto que acabou artilheiro. E o Bahia fez uma primeira fase segura, né? Onde o time classificou sendo o terceiro melhor time. E nas quartas de final o Bahia encarou o Bragantino, quer dizer, outra surpresa, né? O Bahia suou, né, para passar do Bragantino, né? Empatou 1-1 em Bragança e ganhou de 3-2 na Fonte, né? E aí o Bahia encarou o Corinthians na semifinal, né? O Bahia era favorito contra o Corinthians, né? Por decidir em casa e tal. O time perde no Pacaembu 2-1, só que todo mundo acreditava que o Bahia ia ganhar, né? Porque o Corinthians não ia aguentar a Fonte Nova, o calor de Salvador, enfim. Só que o Bahia não conseguiu passar pelo ferrolho, né, do Corinthians, né, pela retranca que o Corinthians fez na Fonte Nova. E o Bahia acabou caindo já na semifinal e a torcida ficou triste, né? Porque o sonho do Tri, né, estava muito perto e o time não teve força para superar o Corinthians. E foi a última grande campanha do Bahia em campeonatos brasileiros, né? Esse quarto lugar aí que os torcedores tricolor, né, queriam tanto, né, aquele título, mas não deu, né? O mais próximo que o Bahia chegou, né, assim, depois desse de 90 foram poucos, né? Foi em 94 e em 2001, se eu não estiver errado. Depois disso, o Bahia sempre ficou de décimo para baixo, né? E em algumas ocasiões acabou rebaixado, inclusive, né? Enfim. Agora vamos pro Bragantino, né? O Bragantino foi a grande sensação, né? O Bragantino tinha acabado de conquistar o Campeonato Paulista daquele ano, né? Uma final caipira com o Novo Horizontino. E chegava naquele Brasileirão, né? Era a estreia do Braga no Brasileirão da Série A, né? O Bragantino queria fazer bonito, né? E o Bragantino foi a surpresa mesmo, né? O time era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? E a campanha do Braga foi surpreendente, né? O time chegou até as quartas de final. E nas quartas o Massa Bruta acabou sendo eliminado pro Bahia, mas só que o Bragantino deu trabalho. Fez o Bahia suar, sangue e tal, né? Primeiro jogo Bahia não. Primeiro jogo os dois empataram 1-1. E na volta na Fonte o Bragantino, né, chegou a sair na frente, tomou a virada, chegou a empatar o jogo. Só que o Bahia fez 3-2 e classificou. E em 91, né, o Bragantino quase que foi campeão, né? Acabou vice-campeão brasileiro, né? É, o Bragantino viveu uma época dourada ali, né? Uma época que o time revelava grandes jogadores, né? E ganhou o Paulista e por muito pouco não ganhou o Brasileirão. Agora vamos para a parte de decepção, né? Dois gigantes aqui na decepção. Eu vou colocar o Vasco e o Inter de Porto Alegre. O Vasco era o atual campeão, né? Tinha quase o mesmo time de 89. E naquele Brasileirão todos apostavam no Vasco, né? Que era o carioca mais forte, né? Ao lado do Botafogo. Ou se não, o mais forte, né? No momento. Só que o time Cruz Maltino não foi bem, né? Foi muito mal. Ficou apenas em 14º lugar na classificação geral e o Vasco foi o rei dos empates, né? Se não me engano, em 19 jogos o Vasco acho que empatou 14 ou 15, se não estiver errado. Quer dizer, empatou muito, né? E foi muito pouco, né? Muito pouco pro Vasco, né? Para um time que tinha e tal. E se esperava muito mais daquele Vasco, né? Tipo, ao menos defendesse o título, né? Com força, né? Mas nem isso. E outro que decepcionou e quase fez feio foi o Inter, né? O Colorado Gaúcho. O Inter quase acabou rebaixado naquele ano, assim, né? Primeira vez que o Inter brigou para não ser rebaixado, né? O time do Inter era fraco, né? Não era mais um Inter que tinha sido destaque em 88, por exemplo, que foi vice-campeão, né?
Aquele time já tinha se modificado, né, em 2 anos, né? O time perdeu boa parte daquele elenco, né, que quase foi campeão brasileiro. O único destaque do Inter era o Paulinho Criciúma, aquele barbudo lá que todo mundo conhece, né? Ídolo do Botafogo, enfim. O Inter penou, né, nesse campeonato. Chegou a ficar 12 primeiros jogos sem ganhar, sim. Ficou um turno, né, daquela fase lá sem ganhar. Mais os 2 primeiros jogos ali. E parecia que a queda, né, pra Série B, né, pra segunda divisão na época, era questão de tempo, né? O Inter troca de comando, né? Entra o Enio Andrade, sendo ele, acho que se não me engano, o quarto ou quinto técnico do Inter naquele ano, pra você ver que o Inter só se complicou à toa, né? Fez bagunça geral e tal, e por isso que quase se complicou, né? O Internacional até reage, né, com seu N, mas depois o time dá uns tropeços aqui e acolá, e após uma derrota pro Bahia, né, na antepenúltima rodada, o Inter estava quase rebaixado, estava à beira de ser rebaixado. Ou seja, porque estava, se não me engano, a 5 pontos do primeiro fora, né, que era o São José, se não me engano. E o Vitória na época tinha perdido os pontos por causa de um caso lá de jogador Nardella e tal, né? E o Vitória tava junto com o Inter naquela parada lá. Só que aí depois o Vitória recuperou os pontos, né? E o rebaixado acabaria sendo o São José. Mas como que o Inter escapou? Porque o Inter venceu as 2 partidas, né? Que restou. O time recebeu a Portuguesa no Beira-Rio, né? E esse jogo, a diretoria do Inter abriu os portões, sabe? Tipo, cobrou de graça os ingressos e tal, chamou a torcida para fazer, né, pressão e tal, e tinha uns 30, 40 mil colorados e o Inter ganhou na marra esse jogo, né, de 1-0 da Portuguesa, né? E para a última rodada o Corinthians o Inter encarou o Corinthians, né, no Pacaembu e escapou da decência metendo 3-0 no Corinthians, né? E acabou terminando o campeonato em 17º, né? Lembrando que somente o penúltimo e o último eram rebaixados, tá? E aquele caso lá do Vitória, né, dela, né? O Vitória que tinha perdido os pontos no tribunal, né? Recuperou os pontos, tal, conseguiu recorrer. E o São José, né? Que estava fora. Se o Vitória não recupera os pontos, o rebaixado seria o Vitória, né? Como o Vitória recuperou os pontos, né? O rebaixado foi o São José, né? O penúltimo, né? Colocado foi o São José e o São José acabou caindo junto com a Inter de Limeira, que foi a última, né? Enfim, né? O Inter por muito pouco não foi rebaixado, né? E enfim, agora vamos pro jogão. E acho que foi do futuro campeão, né? Acho que foi ali que o futuro campeão viu que dava, né? Corinthians 2, Atlético Mineiro 1, jogo das quartas de final, né? Corinthians era favor... Corinthians não, o Atlético era o favorito nesse confronto. Podia ter a vantagem, né, de empatar os 2 jogos que se classificaria pela campanha e tal. Só que o Corinthians reverteu na raça, né, o resultado, né? O Galo saiu na frente com o Gerson, né? E aí no segundo tempo o Neto foi decisivo, né? Fez os 2 gols do Corinthians, né? E deu a vitória de 2-1. Aliás, o Neto fez os 2 gols de forma diferente, né? Que ele costumava ser sempre forte na bola parada, né? No empate ele empatou usando a cabeça e a virada foi numa sobra na área que ele aproveitou, né? E o Corinthians depois eliminou o Atlético, né? Segurando o empate ali no Mineirão. E ali o Corinthians embalou no campeonato, né? E acabaria campeão brasileiro. E é isso, gente. Essa é a segunda parte do Brasileirão de 90. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Brasileirão 90 encerrando agora de vez, né? E é isso. Dê like, compartilhe o vídeo, comenta e tal. Eu vou ficando por aqui e falou.